Em seguida, função conativa ou apelativa. A função conativa ou apelativa busca convencer o interlocutor e fazer com que ele tenha determinado tipo de comportamento, pensamento ou atuação. Então, a gente vai perceber que o foco da função conativa vai ser o receptor. A intenção é fazer com que ele adote um determinado tipo de comportamento, pensamento ou atuação. Você vai encontrar a função conativa ou apelativa em textos dos livros didáticos, manuais, livros de autoajuda, textos publicitários, horóscopo ou qualquer mensagem que o interesse seja convencer, apelar, aconselhar, pedir algo ao receptor. Então, a finalidade é focar o discurso de modo que incite a atuação do interlocutor. Veja aqui alguns exemplos. Vou aumentar aqui a tela. Existirá, no caso da língua falada, uma entonação característica, tá? O uso dos verbos imperativos será uma das características mais presentes. Emprego de vocativos, justamente os vocativos, que é aquele termo que dentro da frase expressa a quem se refere o emissor, a quem é dirigida a mensagem. No caso aí será o receptor, né? O uso do pronome você. Na maior parte das vezes, o você. Na maior parte das vezes, não. O você é usado para se referir ao interlocutor, ao receptor. Uso explícito de argumentos, justamente com o interesse de convencer o receptor. Emprego da ambiguidade. Então, você tem aí um texto publicitário. Você tem aí várias formas de conversação desse texto com outros textos, de outros contextos. Então, você tem aí, amanheceu, peguei graviola, botei na sacola e fui viajar. Esse anúncio publicitário é de uma loja chamada Hortifruti. Aqui, a natureza é a estrela, no caso aí, a graviola. Graviola é um cantor, está aí num estúdio de gravação e ele canta uma música que no seu formato original é muito famosa, né? Então, é uma paródia, né, da música, tá? Então, você tá vendo aí que eles usaram diversos recursos verbais, não verbais, criativos para convencer você a comer, né? O produto da loja, a comprar o produto da loja, que no caso aí são as frutas, né? As verduras. Então, você tá vendo aí que tudo foi feito de uma forma a convencer o receptor a adotar um tipo de comportamento, adotar um tipo de atuação ou atitude. No caso aí, fica claro que ele deseja que você compre, né, as frutas dessa loja. Então, acabei me perdendo de novo aqui. Mais exemplos de outros textos publicitários. Todos os anos, a velocidade das estradas vitima um avião cheio de crianças. Este ano, ajude-nos a evitar uma tragédia, reduza a velocidade. Veja, ó, ajude-nos, reduza,
Isso aí é um pedido feito ao receptor, não é? O modo imperativo, o verbo no modo imperativo, tá? Está expressando um pedido ao receptor. Então, você tem a argumentação, né? Você tem aí o uso do avião cheio de crianças para convencer você a dirigir melhor nas estradas, né? Então, foi uma apelação feita, né, a você. Já imaginou um avião cheio de crianças? Então, isso é bastante apelativo. No meio você tem, ó, doe vida, seja doador de órgãos. O modo imperativo, de novo, sendo usado aí, ó. Doe, seja. Um doador pode salvar mais de 8 vidas. Tô vendo no Ceará, né? Um doador pode salvar mais de 8 vidas. Então, você tem aí um apelo, né? Um doador só pode salvar 8 vidas. É uma forma de tentar te convencer a ser um doador também, né? Então, eles desejam que você adote esse comportamento de ser uma pessoa doadora de sangue, né? Tomou Doril, a dor sumiu. Então, você tem aí uma linguagem criativa, né? Tomou Doril, a dor sumiu. Você tem aí rima, né? Então, você tem aí um modo de linguagem feito especialmente para ser criativo, para chamar sua atenção, receptor, a comprar o produto. Mais um aqui. Tu és um indivíduo entre outros 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos, compondo uma única espécie dentre outros 3 milhões de espécies, já classificadas, que vivem em um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia entre outras 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis de tanto se expandir, um dia irá desaparecer. Então, você tem aí um texto do Mário Sérgio Cortella. Reparem que um dos modos criativos dele construir esse texto é falar em quantidades, né? Para mostrar que você não é único, ou para mostrar que você não deve se considerar tão importante assim, já que você é pouco diante de muito, né? Dos bilhões e milhões, né? Que estão aí ao redor, né? Você tem aí no meio, não deixe a dengue estragar o seu verão. No modo imperativo, negativo, não deixe, como eu já disse para vocês lá no início das características, né? Então, você tem mais um texto publicitário, né? Cubra caixas d'água, tonéis e pneus. Outro verbo no modo imperativo. Cubra. Não deixe a dengue estragar o seu verão. Então, você tem recursos não verbais, como cor, formato das letras, partes que estão mais destacadas do que outras. Tudo isso aí são formas de fazer com que você, receptor, adote a ideia que eles querem que você adote, né? E aí você tem um texto de horóscopo. Nunca pense que engana a pessoa deste signo. A capacidade que você tem para mentir, eles têm para fingir que acredita. Nunca pense, né? Então, é o uso do você, né? Olha aí o uso do você para se referir ao receptor. Então, são textos voltados, construídos, focados no receptor, para tentar convencê-lo a adotar um pensamento, uma ideia, um comportamento.